noite a todos. A paz e o amor do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Como é feito todas as quartas-feiras, esta é uma reunião, né, de jejum, oração em família. E estamos juntos, viu? Estamos juntos e vamos passar no nome de Jesus. E o tema que eu escolhi para esta noite é a destruição de Sodoma e Gomorra. Em Gênesis capítulo 18, a partir do verso 9, 3 anjos são enviados ali para trazer a notícia a Abraão e Sara a respeito do nascimento do seu filho, da sua promessa. A partir do verso 9, então, esses anjos visitam ali a Sara e Abraão e trazem a notícia até eles do nascimento, depois de 1 ano do nascimento do filho deles. O que eu queria me ater um pouquinho é no versículo 16, Gênesis 18, capítulo 16, que nos diz o seguinte: levantando-se aqueles homens ali, se referindo-se aos anjos, olharam para a direção de Sodoma e Gomorra. E Abraão, a palavra de Deus nos diz que Abraão ia com eles para os encaminhar. É interessante a gente notar que até aqui então os anjos não haviam falado nada a Abraão a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. E é como se Abraão ali não soubesse o que estava acontecendo. E é interessante no versículo, nesse mesmo versículo, no finalzinho, fala assim, os encaminhar. Abraão estava os encaminhando para Sodoma e Gomorra. A partir de então, no verso 17, nos diz o seguinte: disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? O Senhor estava ali trazendo uma notícia, levando a uma reflexão. O Senhor estava fazendo uma reflexão a respeito daquilo que ele ia fazer. E ele fala assim: ocultarei a eu, Abraão, o que faço. É muito importante a gente notar isso daqui, que Deus não queria deixar a Abraão, que Deus não queria que Abraão não soubesse aquilo que ele iria fazer naquele dia. E aqui isso nos traz também uma reflexão a respeito de que Deus amava tanto Abraão que ele falou assim: eu não vou ocultar a Abraão aquilo que eu irei fazer. Eu não vou deixar de falar a Abraão aquilo que eu irei fazer. Isso traz também uma intimidade, né? Abraão conhecia o Senhor e o Senhor conhecia Abraão. Tanto que ele fala isso. No verso 18 fala assim: visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Já existia uma promessa na vida de Abraão, que Abraão seria uma nação enorme, que Abraão seria um povo enorme, e Deus estava enfatizando isso, dizendo que ele iria ser uma nação enorme. Verso 19 fala assim: pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. O Senhor fala assim: pois eu o escolhi, Deus o escolheu, Deus escolheu Abraão para fazer parte deste momento, para fazer parte daquilo que Deus iria fazer ali. No verso 20, fala assim: disse mais o Senhor, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado tanto e o seu pecado se tem agravado de tal maneira que o Senhor disse:
clamor de Sodoma e Gomorra tem subido até a mim. E o seu pecado se tem agravado. Guarde isso. Pecado se tem agravado. No verso 21, fala assim: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, se não saberei. Deus desceu para ver o que estava acontecendo ali. Deus desceu para ver o que havia nesse clamor. Deus queria ver o que estava acontecendo. Deus queria verificar tudo aquilo que estava acontecendo ali. E o pecado, aqui nos diz, o pecado era muito grande ali. O pecado era enorme naquela terra. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor, que é vindo até mim, se não saberei. Verso 22 fala assim: então viraram aqueles homens o rosto dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. Aqueles homens aqui estavam falando dos anjos. Os anjos viraram o rosto ali. E é interessante a gente notar aqui que Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Abraão permaneceu, Abraão ficou ainda com o Senhor. Abraão queria ter uma conversa com o Senhor. Abraão queria ter um diálogo com o Senhor. Queria falar com o Senhor neste momento. Verso 23 então nos diz: então Abraão aproximou-se dele e disse: destruirás também o justo com o ímpio? Abraão começa a questionar ao Senhor. Abraão começa a falar ao Senhor: Senhor, o Senhor vai destruir o ímpio com o justo? O Senhor vai fazer isto? O Senhor vai destruir totalmente Sodoma e Gomorra e os seus habitantes, tanto os ímpios como os justos? Verso 24. Se houver... deixa eu voltar no verso 23. Então Abraão aproximou-se dele e disse: destruirás também o justo com o ímpio? E aí, como eu disse, Abraão começa a questionar no verso 24. Ele fala assim: Senhor, se houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Abraão começa a colocar diante do Senhor: Senhor, e se tiver 50 justos ali? Senhor, mesmo assim o Senhor vai destruir a esta terra? O Senhor não vai poupar o povo? No verso 25 fala assim, fala assim: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti esteja. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Ele se coloca e fala: Senhor, tu és um Deus justo, o Senhor não vai fazer justiça, o Senhor não vai agir com justiça e vai colocar o ímpio e o justo no mesmo patamar, na mesma situação. No verso 25 fala assim: longe de ti que faça tal coisas, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti esteja. Não farás justiça ao juiz de toda a terra? Verso 26 fala assim: então disse o Senhor: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei por causa deles. O Senhor fala assim: se eu achar 50 justos nesta cidade, eu vou poupar esta cidade por causa desses justos. E aí Abraão questiona novamente ao Senhor, falando-nos assim no verso 27. Respondeu Abraão: agora que me atrevi a falar ao Senhor,
ainda que sou pó e cinza, se de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade por causa dos 5? Se de 50 justos faltarem 5, o Senhor vai destruir a cidade por causa deles? E aí respondeu o Senhor, dando continuidade ao verso 28, fala-nos assim: respondeu ele, não a destruirei se eu achar ali 45. É interessantíssimo notar que Abraão começa a questionar ao Senhor, coisa que nenhum homem faria isso. A intimidade de Abraão era tamanha, era tanta, que ele teve essa ousadia, essa intrepidez, de se achegar até o Senhor e de questionar ao Senhor. Verso 29 nos fala assim: continuou Abraão ainda a falar-lhe. Abraão continuou a falar ao Senhor e disse: se porventura se acharem ali 40, respondeu o Senhor, não o farei por causa dos 40. Note que Abraão está diminuindo cada vez mais a quantidade de justos ali, se referindo àquela cidade, ao povo daquela cidade. Ele está se colocando diante do Senhor e abaixando cada vez mais o número de pessoas justas naquele lugar. Verso 30, disse mais, o Senhor dizendo, Abraão dizendo, aliás, ora não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30, respondeu o Senhor, não o farei se achar ali 30. Continuou Abraão, agora que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por causa dos 20. Verso 32. Disse mais ainda Abraão, ora, não se ire o Senhor, pois só mais uma vez falarei, se porventura se acharem ali 10. Respondeu o Senhor, não a destruirei por causa dos 10. E foi-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão. E Abraão voltou para o seu lugar. Depois de questionar, fazer todos esses questionamentos, Abraão volta para o seu lugar. Abraão volta para a sua casa. E aí, continuando em Gênesis 19 ainda, a respeito desta destruição, no verso 16, a palavra de Deus nos diz, ele, porém, demorava, e aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram fora da cidade. O Senhor havia dito que iria destruir a terra e destruir Sodoma e Gomorra, e diz que, aqui nos diz que o Senhor tira ali daquela terra Ló, sua esposa e suas 2 filhas. No verso 24 nos diz o seguinte, então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, desde o céu. No verso 26 fala assim, e a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Verso 29 nos diz o seguinte, quando destruía as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão
e tirou Ló do meio da destruição ao subverter aquelas cidades em que Ló habitava. Eu quero parar um pouquinho aqui e mencionar o que estava acontecendo aqui. Quando Deus destruía as cidades da planície, Deus lembrou-se de Abraão. Deus lembrou-se da comunhão que ele tinha com Abraão. Deus lembrou-se de que Abraão havia lhe feito alguns questionamentos. E Deus vai e acontece tudo isso com aquela cidade ali. Eu quero aqui colocar algumas questões para nós analisarmos junto com a família. A primeira questão é: o que Abraão estava fazendo nesta circunstância? Para você pensar, refletir e discutir juntamente com a sua família. Depois, em segunda questão, ele teve êxito em sua colocação, ele teve êxito em tudo aquilo que ele falou com o Senhor. Terceira, qual o papel da igreja neste tempo? Qual o nosso papel neste tempo que nós estamos vivendo, com todas essas dificuldades? Qual o nosso papel como igreja? O que nós vamos fazer como igreja? Quarto, por que Deus ouviu a Abraão? Por que o Senhor decidiu ouvir a Abraão? O Senhor poderia ter fulminado a Abraão naquele momento. Mas Deus decidiu ouvir a Abraão. Que você reflita nisso, que você possa pensar nisso, que você possa discutir com a sua família todas essas colocações. E que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.